alguns conflitos como esse, onde o iluminismo defendia uma coisa e o rei defendia outra. Então, acontecia de que vamos estudar uma medida para ver o que melhor fica, mas acabava que sobressaía a ideia do rei, porque o rei era absoluto ainda. Mano disse que tem uma dúvida. Qual seria a dúvida? Vê só, eu não sei se eu entendi claramente essa questão. Com a independência das 13 colônias e também com a Revolução Francesa, eles apoiavam, no caso, o rei. Ele era tipo um opressor para a sociedade e não se encaixava dentro das... Tipo, as pessoas... Você tá dando para me entender? Estou sim, entendi. O rei Tipo, as era pessoas... tirano. O rei era tirano. Então, esse despotismo esclarecido, o rei, ele meio que colaborava com o iluminismo e estava a favor, entre aspas, assim, das pessoas. É isso? Sim, e é isso aí. Resumiu perfeitamente bem. Assim, ele era um meio de ele até um meio dele se defender, porque ele via que em outras nações estava acontecendo revoltas. Então, assim, ele via que tinha rei morrendo, ele via que tinha nobres morrendo. Então, assim, ele também aceitava o movimento até como sistema de defesa também, e de estar ali, mas dizendo, olha, povo, estou tentando trazer a luz também para aqui, estou tentando trazer esse movimento para cá, e assim, meio que pacificava a burguesia e a população, e talvez pensasse em fazer alguma revolta. Deu para entender? Entendi. Obrigada. Nada. E aí, só para ter uma informação sobre o Marquês de Pombal, ele é primeiro-ministro do rei José I, preocupou-se com o desenvolvimento comercial, tomando medidas institucionais, medidas como instituição das companhias comerciais monopolistas, a adoção de subsídios para a manufatura e estímulo da industrialização e expulsão dos jesuítas, do anticlericalismo, o que vai render bons problemas para eles depois de perseguição. Pode passar. A resposta correta é a letra A. Pode passar. Revolução Francesa. Em 2017. Fala-se muito nos dias de hoje em direito do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente, que a Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração impôs como necessária para grupos de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano de ideias e mentalidades. E aí, vamos lá, o que a questão está pedindo. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma correlação do pensamento que tem como uma das suas ideias a modernização da educação escolar, a atualização da disciplina moral cristã, divulgação do costume aristocrático, socialização do conhecimento científico, universalização do princípio de igualdade civil. Letra E. Letra E. Eita. Falei duas vezes. Letra E. Letra A. Letra E também. Letra E também? Pronto. Pode passar aí, por favor, Rodrigo. Só para explicar um pouco sobre o iluminismo. O iluminismo vai dar base à Revolução Francesa, que a França ela vai estar em um momento meio que de caos, porque a França vai ter saído de uma guerra, que é a Guerra dos 7 Anos, que é uma guerra onde ela brigou com a Inglaterra pela independência dos Estados Unidos, pelo reconhecimento de independência dos Estados Unidos, e assim, quebrou o bolso dela. E aí teve um inverno bem rigoroso, e teve vários problemas lá, que quem sofria com isso tudo era o terceiro estado. E aí, claramente, aqui em cima, Rodrigo, cadê aquele palitinho que desenha? Nessa primeira imagem aqui, ó, temos a representação do primeiro, segundo e terceiro estado, onde o terceiro estado estavam lá a classe mais pobre, que era os camponeses, que eram os burgueses,
Então, assim, quem era sustentado por essa classe mais pobre? Era a nobreza e o clero, o alto clero. Então, assim, o pobre sustentava todo mundo nas costas. Então, quem pagava imposto era pobre, quem fazia tudo para manter o regime eram as camadas mais pobres, enquanto a nobreza tinha comida para comer, tinha tudo, e assim, e não pagava imposto. E uma das reviravoltas, das brigas maiores, é uma das falas da própria esposa do Dom João VI, a da Antonieta, que ela fala que não tem dinheiro para pão, uma coisa assim, como a brioche. E aí, tipo, é meio que zombando, sabe, da população, dizendo, vocês que se virem. Há controvérsias. Há controvérsias. Quais são as controvérsias? Era a imprensa na época que não gostava da Maria Antonieta que soltou essa nota. Aí pro povo ficar com mais raiva da corte em Versalhes. Eu não confio. Entende? Então eu acredito. Para mim não é fake, é verdade. Mas sim, e nessa época também, só o que Edo falou, nesse período saíam vários panfletos e noticiários. E alguns diziam que Maria Antonieta poderia ser uma bissexual, porque ela tinha um caso com uma de suas amas, e ela tinha um caso com outro cara, que também era da corte. Existiam várias teorias para isso, sabe? Então o povo gostava de fofocar, falar da vida dos outros. Fofoca da história. E isso tudo porque ela procurava outras pessoas para ter relação sexual, porque o marido dela tinha um probleminha lá que não conseguia resolver. Que não é o caso, né? Não vamos citar polêmica. Mas assim, qual a dúvida? Oi, Madu, qual é a dúvida? Acho que eu tenho respondido, não? Já respondeu já, obrigada. Ah, tá. E aí, quem sustentava o privilégio da nobreza e do clero era a camada mais popular. Então, aí a camada popular ela se juntou e teve uma Assembleia Geral para pedir para que essas classes fossem escutadas, porém, foi delimitada uma votação. E aí acabou que pediu-se um representante de cada representante desses estados, um representante da nobreza, um representante do clero e um representante, vamos dizer, da plebe. E aí, juntando, tipo, a plebe queria mais liberdade para todo mundo. Queria o direito à liberdade, à igualdade, queria que essas outras classes superiores pagassem impostos, mas só que se juntou a nobreza e o clero e foram 2 votos. Então, assim, não se escutou muito o que o terceiro estado falou, e o terceiro estado se revoltou e começou a briga. E o marco dessa revolução é a queda da Bastilha, que é o símbolo do absolutismo, né? Porque lá estavam os presos políticos da coroa. Então, assim, quebrar essa Bastilha e começou o processo de briga. E aí as ideias da revolução de liberdade, igualdade e divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário. Esse carinha aqui é o Luís XVI, todo pomposo, sabe? Só mamando na teta do povo. Aí ficou rico. E aqui esse quadro que é bem famoso, que tem até uma fotografia que eu acho muito interessante. Uma fotografia recente, acho que é na Síria, de um cara com a bandeira da Síria em cima de um carro num protesto. É da Síria mesmo, sabe me recordar? Eu acho que foi ou foi da Líbia ou foi do Egito. Eu acho que é da quando Líbia. teve aquela Primavera Árabe. Eu acho que é da Líbia. Tem um carinha com a bandeira da Líbia na mão. E aí essa foto bombou até recentemente por conta da semelhança que se tinha com essa pintura. E aí o quadro é a liberdade guiando o povo de la Cruz, que é o símbolo da Revolução Francesa e que se espalha por toda a Europa. Então, é a liberdade guiando o povo de peitos. Até choca, né? Porque a mulher está despida dentro da sociedade tão machista, a mulher está mostrando seus seios. É para mostrar que tipo, é uma briga de... Não posso falar isso, né? Mas é uma briga que todo mundo está disposto a lutar e que vai dar de tudo para conseguir vencer. E ele pode passar.
E a resposta é mesmo, a universalização do princípio de igualdade civil, onde todo mundo seria igual. Rei, nobres, clero e a ralé. Ítalo tinha uma dúvida. Qual a dúvida? Ítalo, qual a dúvida? Bem, com a morte de Luís XVI, teve todo aquele processo, aí Napoleão saiu para fora para espalhar a revolução, aí o irmão dele, Luís XVIII, se eu não me engano, ele tentou fazer de volta o absolutismo. Como é que a galera ainda queria que voltasse ao que era antes, que retrocedesse? Vocês têm como explicar isso? Eu posso explicar tu agora, quando eu ler essa questão. Ah, tá, Na foi mal. próxima. Pode ser? Beleza. Não, eu vou te ler aqui, aí eu tento explicar para tu isso, porque eu vou tentar fazer um link com as outras coisas. Vê só. Em 2010. Em nosso país, queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela proibidade, o uso pelos princípios, as conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza de alma, o amor ao dinheiro pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas pessoas, a íntegra pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia dos grandes pela grandeza do homem. Revolução Francesa e vida privada. História da vida privada da Revolução Francesa, a Primeira Guerra, da Companhia das Letras, a publicação aqui no Brasil. Isso é um discurso de Robespierre. E aí, volta lá rapidinho, só para ler a questão, né? O discurso de Robespierre, de 5 de novembro de 1794, do qual o texto transcrito é parte relacionando-se a qual dos grupos políticos envolvidos na Revolução Francesa. Vamos lá, deixa eu ler aqui. Estimula a autonomia das colônias inglesas na América, que passariam a depender mais do seu comércio interno. Estimular a autonomia das colônias inglesas na América, a Revolução Francesa. Letra B. Impedir a Inglaterra de negociar com a França uma nova legislação para o comércio na Europa e nas áreas de colônia. Provocar a transferência da corte portuguesa para o Brasil por meio da ocupação militar da Península Ibérica. Ampliar a ação de corsários ingleses no norte do Oceano Atlântico e ampliar a hegemonia francesa nos mares europeus. Debilitar economicamente a Inglaterra, então em processo de industrialização, limitando o seu comércio com o restante da Europa. Letra E também, porque a França e a Inglaterra sempre teve uma disputazinha, né? Aí ela queria lascar a Inglaterra. E aí, gente? Mais alguém? Acho que pode passar. Vocês já leram? Robespierre é um dos representantes dos jacobinos. E aí, nesse conceito de Revolução Francesa que vai nascer a ideia de centro, direita e esquerda. Durante a Assembleia Geral, existia o que se acomodava em cada lugar. Os jacobinos, eles se sentavam à esquerda. E esses jacobinos, de sua maioria, eram representantes do terceiro estado. Então, assim, eram pessoas mais pobres, pequenos burgueses, que tentavam fazer uma revolução que realmente fosse uma revolução igual para todos. Então, que não só beneficiasse alguns nobres e grandes burgueses, porque existia nobreza também dentro dessa revolução, que queriam tirar o poder do rei. E aí, o centro, no caso a planície, mudava a todo momento de posição e apoiava quase sempre o grupo que estivesse no poder, representava principalmente a burguesia financeira. E os girondinos era a elite, eram representantes da alta burguesia e pretendiam conter movimentos revolucionários, temiam que as classes populares assumissem o comando da revolução. Era contrário a mudanças radicais, pois temiam prejuízo a seus negócios. Só voltando aqui. A Revolução Francesa, ela tem basicamente 3 etapas. De 1789 a 1792,
é o período da monarquia constitucional. A segunda fase é a Convenção. De 1792 a 1793 é a época do terror, que é a época do período dos jacobinos, onde todo mundo vai morrer. E assim, vai ser, se dizia que Paris estava as ruas de Paris eram banhadas por sangue, porque a guilhotina passou a ser usada em massa. Então, assim, nesse período, os jacobinos vão assumir o poder, eles vão passar a controlar, e assim, vai ser um mártir de perseguição a todo mundo. Então, quem era contra, eles vão começar a matar um ao outro, dentro do próprio grupo. Então, assim, tinha jacobinos que não concordavam com a fala de outro, aí ia lá, denunciava e matava ele. Então, nesse período é conhecido como o período do terror, que é o período de dominação dos jacobinos. E a terceira fase é a fase do diretório, onde é a fase onde eles vão nomear 5 pessoas para cuidar da França para que esses jacobinos não voltem ao poder. E aí é nesse diretório que Napoleão volta do Egito e vem para defender. E após isso, Napoleão assume o poder e aí a gente conhece como Era Napoleônica. Então, assim, o diretório é ótimo. Deixa eu fazer só um detalhe aqui. As aulas de meninas vão até às 8 horas, então vamos tentar dar uma pressadinha aqui, Certo. porque eu não quero chocar com o horário da aula de vocês de literatura, tá certo? Certo. As outras questões são rápidas. E aí, nesse período se buscou desenvolver a industrialização dos franceses e, principalmente com a ascensão de Napoleão, buscou-se o fechamento das barreiras comerciais dos outros países na Europa com a Inglaterra para que a França tivesse uma hegemonia comercial dentro da Europa. E aí, pode passar, Rodrigo. A letra E é a correta, debilitar economicamente a Inglaterra, então em processo de industrialização, limitando o seu comércio para o resto da Europa, que é o período onde o pessoal lá vai, lá em Portugal, dizer, tu está do lado da França, está do lado da Inglaterra, e aí eles podem ir para o Brasil. Pode passar. Aí deixa eu responder só a pergunta de Ítalo. Desculpa. Eu tinha falado e acabou esquecendo. Mas aí volta a questão do rei na França, porque muita gente que era contra os ideais da Revolução, que era contra a Revolução, que tinha fugido da França, voltaram depois que Napoleão assumiu o poder. Depois que Napoleão assume o poder, depois que torna todo aquele inferno a Europa, muitas monarquias se voltam contra Napoleão. Então, essa aristocracia, essa nobreza que fugiu de Paris, da França, estava meio que se organizando ali nos bastidores para tentar voltar ao poder e tirar Napoleão. Quando Napoleão cai, volta esse rei, volta o Luís XVIII, que, se eu não me engano, era primo do Luís XVI, porque o Luís XVII, que era o filho do Luís XVI, tinha morrido durante a Revolução. O menino desapareceu, não encontraram ele, e praticamente ele se perdeu. Não tem registros dele mais na história. Aí quem assume o poder na França é o Luís XVIII. Aí o Luís XVIII ele volta com a monarquia, tenta destruir basicamente o Estado liberal burguês que foi construído durante a Revolução para se tornar um Estado mais absolutista. Sabe aquele negócio de um conservadorismo, mas voltado às tradições do passado? Seria mais ou menos isso, com o Luís XVIII. Desculpa, agora pode passar aqui e explicar. Meu Deus do céu. Era napoleônica. Artigo 5º, o comércio de mercadorias inglesas é proibido. E qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarada boa presa. Artigo 7. Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou das colônias inglesas ou latente do Estado, desde a publicação do presente decreto, será recebida em porto algum. Artigo 8. Qualquer embarcação que, por meio de uma declaração, transgredir a disposição acima, será apresentada e o navio e sua carga serão confiscados como se fossem propriedades inglesas. Excesso do bloqueio continental, Napoleão Bonaparte.
E aí, citação de Kátia Queiroz Matoso. Gente, o que Dandara tá falando? Eu acho que ela tá perguntando sobre. Eu expliquei sobre Revolução Francesa e Iluminismo. Se tu, não sei se tu chegasse a ver o final da aula de Helder, que foi sobre. E aí, só para terminar a questão, esse artigo do bloqueio continental, decreto pelo imperador da França em 1806, permite notar a disposição francesa de. Oxi. Estimular a autonomia das colônias inglesas que permitiram. A gente leu essa questão anterior. Acho que eu copiei a questão errada. É verdade. Copiei a questão errada. Tá igual. Então, bora pular essa. E aí, esse período napoleônico é República, Napoleão como seu primeiro consulado, e a época de censura e repressão, onde vai ser do governo de Napoleão, onde ele vai sair perseguindo várias pessoas. E aí, uma das medidas de Napoleão vai ser o bloqueio continental, justamente para alavancar a França frente à Inglaterra no seu desenvolvimento industrial e ter um domínio do comércio. Pode passar aí. Passa. É de que horas que acaba a aula aqui para começar deles? 8 horas. Nossa, eu vou resolver só duas de Império, então, assim. Porque a última conversa muito com o da beleza. baiana. Pronto. Império 1. A transferência da corte trouxe para a América portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também... Will, vê a tua conexão que a gente não tá te escutando direito, não. Tá não? Voltou ao normal? Pra mim tá normal aqui. Pra mim tá normal também aqui. Tá normal? Pronto. Que aqui tava cortando um pouco. A transferência da corte trouxe para a América portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português, o que ele estava explicando lá atrás, no período que a família real foge para o Brasil, fugindo de Napoleão. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes, após o ano de 1808. Novaes, história da vida privada. Essa foi a questão que tu resolvesse não foi, Helder? Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa por terem incentivado o clamor popular por liberdade, enfraquecido o pacto de dominação metropolitana, motivado as revoltas escravas contra a elite colonial, obtido apoio de grupo constitucionalistas portugueses e provocado os movimentos separatistas da província. E aí, qual é que você acha que acerta? Digam aí qual é que vocês acham. Eu acredito que é a letra B. Acho que é letra B. Tá bem? Pode passar, Rodrigo. Pronto. Quando a corte chegou aqui, ela trouxe consigo um aparato burocrático de Portugal. O Brasil ele ganhou a independência porque até então o Brasil era uma colônia e respondia a todos os mandatos de Portugal. Mas quando a corte vem para cá, Portugal não se torna independente, tá? Mas ela tem uma autonomia maior em relação ao seu funcionamento burocrático em relação a Portugal. E aí, Dom João, que é nomeado rei aqui, ele toma algumas medidas. Uma dessas medidas é a Carta Régia de abertura dos portos. Quem trouxe a família para cá
foi os ingleses. Os ingleses dizem a Dom João, olha, tu tá em dívida comigo, e aí tu pode fazer alguns benefícios para mim. Dentro disso, eu quero que tu abra as portas e cobre uma taxa menor para mim em relação aos outros países. E aí, Dom João vai cobrar uma taxa de 14% de produtos importados da Inglaterra. Enquanto para Portugal, ele cobrava 15,5%, era 16%, uma coisa assim, e de outros países era 20%. Então, ele concedia à Inglaterra vários benefícios. E aí, por também, em 1815, mais ou menos, ele declarar aqui como um Reino Unido de Portugal, ele vai fazer com que vários portugueses se sintam traídos e sintam que cada vez mais estão ameaçados, porque quando a relação de colônia e metrópole é mantida, o benefício vai totalmente para os portugueses, porque eles vão estar vendendo e comprando da colônia, comprando mais barato e vendendo mais caro. E aí, quando ele se vê nessa situação, ele se sente ameaçado, uma ameaça ao seu monopólio. E aí, eles vão começar a brigar, pedindo para que o Dom João volte para Portugal. E aí eles vão articular um movimento que é a Revolução Liberal do Porto, que é de 1820, onde essa revolução vai pedir para que o Dom João volte e que o Brasil volte a ser uma colônia e que perda a autonomia que ela ganhou durante o período do reinado aqui da corte. E aí, pode passar. Isso aqui é um mapa do Rio de Janeiro. Ela demonstrou como é que ficou o Rio de Janeiro. Isso aqui não dá para ler muito bem algumas coisas, porque está pelo slide, mas eu acho que depois vocês aproximando a imagem fica melhor. Então, esse foi o planejamento do Rio de Janeiro durante essa época. Pode passar aí, Rodrigo. Que, por sinal, é uma situação belíssima, porque o Rio de Janeiro, antigamente, era só aquelas ruazinhas bem estreitas e quase com esgoto a céu aberto. E aí, só um parênteses. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência, por quê? Da América Portuguesa, por terem enfraquecido o pacto de dominação metropolitana. Então, quando a família vem para cá e estabelece um aparelho burocrático, ela dá ao Brasil uma autonomia nas suas relações de comércio e algumas medidas, como a abertura dos portos, que faz o Brasil negociar com outras nações, que não é mais só com a metrópole, os portugueses se vê traído, e aí, depois disso, quando os brasileiros vê que recebeu autonomia e que pode manter essa autonomia, eles vão começar a brigar justamente com o filho do Dom João, né, o Dom Pedro I, para que haja a independência do Brasil, para que haja essa autonomia contínua. Pode passar. E aí, em 2017, o artigo 90. As nomeações de deputados e senadores para a Assembleia Geral e dos membros do Conselho Gerais da província serão feitas por eleições, elegendo a massa dos cidadãos ativos em Assembleia de Paróquias, os eleitores de províncias e os representantes da nação e província. Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais menores de 25 anos, no quais não se compreende os casados, os oficiais militares que foram maiores de 25 anos, os bacharéis formados e os clérigos de ordem sacra, os filhos de família que estiverem na companhia de seus pais, salvo se quiserem a ofício público, os criados de servir, em cuja classe não entra os guardas livres, e primeiro caixeiro das casas de comércio, os criados de casa imperial que não forem de galão branco, e os administradores das fazendas rurais. E aí o quarto, os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade pastoral. Os que não tiverem de renda líquida anual, 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. Constituição de 1824. E aí, vamos lá. De acordo com os antigos artigos do dispositivo legal apresentado, o sistema eleitoral instituído no início do Império é marcado pela representação popular do sigilo individual, no caso, o voto é secreto,
Voto indireto e censitário, no caso, vai ter etapas para a votação, vai ter uma seleção de quem vai poder votar. Liberdade pública e abertura política, todo mundo vai poder votar. Ética partidária, vai nascer os partidos e supervisão estatal. Caráter liberal e sistema parlamentar. E aí, qual a resposta que vocês dariam? Letra B. B. Pronto. E aí, só para passar para Rodrigo, o voto, a resposta correta é a letra B. O voto com essa Constituição ele vai ser indireto e censitário. No caso, pode passar, Rodrigo, por favor. Tem uma tabelinha aqui para vocês verem. Quem vai poder votar é pessoas livres. Nesse tempo já existiam escravizados que compravam alforria. E aí eram negros livres. Só que essas pessoas que tinham comprado a alforria não podiam votar, porque eles tinham pagado por sua libertação. Então, o filho dele e o neto dele, mais na frente, poderiam votar se comprovasse renda e se comprovasse renda. E aí, as votações aconteciam na paróquia. Nesse tempo, as paróquias e o padre, o pároco, eram tidos como funcionário público, então por isso que a paróquia era um meio de eleição, era um ponto de eleição, porque lá era meio que uma instituição pública, uma instituição de funcionários públicos, e tinha todo o funcionamento lá. Pronto. E lá você se votava, você escolhia, elegia um representante, no caso um eleitor de paróquia, aí depois o eleitor de paróquia elegia o eleitor de província, e o eleitor de província escolhia o senador e o deputado. Pode passar. E a resposta correta é a letra B. Pronto, Rodrigo. Eu tinha contigo. Pode passar a outra. Pronto, pessoal. Seguinte, como eu tô vendo aqui pelo slide, se alguém tiver alguma dúvida, tipo, eu não vou conseguir ver, então vocês têm que me interromper pelo áudio, beleza? Eu falo. Tu fala? Falo. Pronto, eu só vou abrir outro slide que eu tenho aqui, que talvez... Peraí. Que eu quero mostrar uma parada aqui. Só um segundo, galera. Enfim. Vamos lá, vamos começar aqui. Estão vendo aí direitinho? Eita. Pronto, eu vou começar lendo aqui, pessoal, para a gente dar uma olhadinha. Você tá no mesmo ainda, vai ser, Rodrigo? Passa mais um. Passa Passa mais mais um. um. Passa. Pode passar. Passa. Mais um. Agora. Agora, né? Isso aqui. Pronto, galera. Eu vou ler aqui e vou fazer a mesma coisa que o Will estava fazendo. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Aí a gente vai comentando. Beleza? Eu vou ser mais rápido por causa do tempo para a gente não se estender tanto. Beleza? Mas a gente vai analisando direitinho. Aí essa questão é da PUC, né, 2006, e eu vou ler aqui. E foi justamente com o objetivo de garantir a continuidade desse, abre aspas, mal menor, que o governo regencial promulgou, em novembro de 1831, uma lei proibindo o tráfico negreiro para o Brasil, declarando livre os escravos que aqui chegassem, punindo severamente os importadores. Por meio dela, não se pretendia, na verdade, pôr fim ao tráfico negreiro, e sim diminuir a pressão dos interesses ingleses. Não por outra razão, comentava-se na Câmara, nas casas e nas ruas, que o ministro Feijó fizera uma lei, abre aspas, para inglês ver. Aí vamos para a pergunta. Tendo como base o texto acima, assinale a única alternativa correta. Aí eu vou dar um tempinho aí para vocês darem uma olhadinha e a gente vai comentando. E aí, galera, posso comentar? A gente vai comentando devagarzinho? Vocês querem mais tempo para responder?
Eu responderia na letra D, velho. B ou D? Não entendi. D de dado. Certo. Pronto, vamos analisando aqui para a gente tentar encerrar as 8. Pronto, vamos lá, letra A. A Lei Antitráfico de 1831 não só pôs fim ao tráfico intercontinental de escravo, como igualmente viabilizou a extinção da escravidão no Brasil. Vamos lá, eu vou explicar a ideia dessa questão. Em 1831, houve uma lei, certo? Que é a lei que proibia o tráfico de escravos, né? E o que é que tinha por trás dessa lei? Quando essa questão letra A, ela coloca aqui como igualmente viabilizou a extinção da escravidão no Brasil, se você for ler o texto, você vê que não é bem isso. A lei de 1831, ela não pôs fim ao tráfico internacional de escravo, porque ela foi uma lei em que tentava se punir severamente os exportadores, mas ela não fez isso. Na aula que eu dei, eu acho que foi 2 semanas atrás, eu falo que o motivo por que isso não aconteceu. E o motivo é simples. Essa lei de 1831, a galera fez inicialmente para tentar realmente acabar com o tráfico de escravos. Mas o interesse dos traficantes de escravos era muito superior. E eles não conseguiam fazer isso. Então foi uma lei que praticamente não serviu assim para acabar de fato. Então essa letra A, ela está errada. Deixa eu só aqui. Quando ele fala assim, ó, a lei antitráfico de 1831 não só pôs fim, ou seja, ao tráfico internacional, como igualmente viabilizou a extinção da escravidão no Brasil. Errado. Ela não extinguiu a escravidão no Brasil. Ela, inclusive, intensificou. Nesse momento vai ter os africanos livres, que é uma condição de quê? De uma pessoa que chegava aqui, pós 1831, que, em tese, pela lei, deveria ser liberta, mas ela não era liberta. Ela ainda voltava-se para a escravidão. Então está errado. A letra B. As expressões inglesas pelo fim do tráfico negreiro estiveram associadas à proposta de investir na industrialização no Brasil. Pelo contrário, veja, a Inglaterra, ela dava essa ideia de que precisava acabar com a escravidão. Para quê? Por que a Inglaterra fazia isso? Ponto principal era o seguinte, ou seja, a Inglaterra estava em processo de industrialização, certo? Que é aquela famosa revolução industrial, e ela queria que a escravidão acabasse, porque quando se deixa de existir escravo, começa a ter o quê? Trabalhadores assalariados. O trabalhador assalariado, a galera tem dinheiro para comprar os produtos. Com a escravidão isso não era possível. Então, a Inglaterra, ela queria que acabasse o tráfico de escravos, ou seja, a escravidão, para que ela vendesse os produtos para essa mão de obra assalariada, com o fim da escravidão, o possível fim da escravidão. Então esse era o real motivo da Inglaterra, e não para industrializar o Brasil. Letra C. A lei antitráfico de 1831, ao cumprir cláusula presente no Tratado de 27, contribuiu para a maior entrada de trabalhadores imigrantes. Contrário, os trabalhadores imigrantes eles só vão entrar no final do Império. Ou seja, é algo que a gente ainda não viu muito bem, mas por volta de 1860, 1870, que é quando, 2 motivos. Primeiro, começa aquela ideia da economia cafeeira, certo? E o segundo, quando a escravidão de fato quando está acabando, que é depois de 1850. Essa lei de 1831 ela ainda não faz isso. A letra D, que é a correta, que é a lei para inglês ver, na prática não extinguiu o tráfico intercontinental de escravos, ampliando, contudo, de forma decisiva a polêmica sobre tal questão. A resposta é a letra D, porque é justamente isso que eu quero trazer para vocês. Pessoal, em 1831 houve uma lei que foi debatida no período regencial, foi aceita no Congresso, que acabava com o tráfico de escravos. Só que tinha uma cláusulazinha, e essa cláusula fazia com que as pessoas que recebessem os escravos não seriam punidos. Quem seria punido seria a pessoa que estava na África, o traficante no continente africano, e não no Brasil. Então isso foi uma lei que não pegou, ou seja, aquela lei que existe, mas que na prática não vinga. Essa lei ficou chamada como a lei para inglês ver. Foi uma lei só porque o Brasil estava dizendo, Inglaterra, estamos tentando acabar com a escravidão. Né? Então, na prática, ela não funcionou. A letra E, vamos ver porque ela está errada. O ministro da Justiça, o
Diogo Feijó, promulgou a Lei Antitráfico 31, em função das ameaças inglesas de restringir o comércio com o Brasil. É aquela coisa, essa questão ela está correta, mas ela não responde à pergunta em si. Ela está menos correta do ponto de vista do período regencial e do que foi a lei em 1831. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Ok, a letra D é a correta, como eu estava falando. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper à vontade. Agora eu vou fazer uma questão sobre o período regencial também, de revoltas regenciais, né? Eu escolhi uma que eu acho que é um tema importante de a gente analisar. Então, lê o texto a seguir. Os malês encontraram na Bahia, em 1835, um campo fértil onde semear a rebeldia escrava e tentar mudar a sociedade em favor dos africanos. Fundada na desigualdade etnorracial e social, a Bahia vivia nesse período uma crise econômica e política. As revoltas das classes livres, pobres, e dos dissidentes liberais de um lado e de outro, a dos escravos africanos, ameaçavam a hegemonia política dos grandes senhores da Bahia e a própria ordem escravocrata. Esse é um texto de João José Reis, né, que fala sobre rebeliões escravas no Brasil. Mas vamos para a pergunta. Pessoal, vou dar uma dica de como responder questões assim, principalmente voltadas para o Enem. Sempre observe o comando da questão. Tipo, considerando o texto acima, então assim, uma alternativa ela pode estar correta, mas para você responder, você tem que voltar-se para o texto, porque é o que a pergunta está colocando. Então, por exemplo, deixa eu até pegar aqui. Então, considerando o texto acima, então a gente tem que voltar-se para o texto. Assinale a alternativa correta sobre a revolta dos malês de 1835. Para a gente responder, eu vou dar aquele tempinho e eu vou comentar sobre a revolta dos malês, beleza? E a gente vai responder. Então, eu vou dar aí uns 30 segundinhos a 1 minuto para vocês responderem. Ixi, que calor, meu Deus. Letra E. No caso, letra D, né? Você está dizendo. Só tem A, B, C e D. Letra D. Pronto, posso comentar? Comentando, então. Vamos lá. Letra A. Né? Os malês representavam uma identidade étnica africana que foi recusada pela maioria dos outros grupos de escravos que vinham de regiões diferentes da África. Essa questão aqui, essa letra A, ela está errada, certo? Porque ela não responde muito bem a questão. Se você for ver o texto, ele vai falar uma outra coisa, né? Mas é interessante porque é o seguinte, eu vou falar um pouco agora sobre a revolta dos malês. Essa revolta foi uma revolta que teve um caráter religioso forte. Um caráter religioso que mesclava as religiosidades de cultura do continente africano, majoritariamente do continente africano, com religiosidades do Islã. Então, assim, quando a galera começa a fazer a revolta, aquela confusão política ali dos malês, eles reivindicavam muito a cultura e a religiosidade, como eu estava falando antes. Então, quando se coloca aqui uma identidade étnica africana que foi recusada pela maioria dos outros grupos escravos, é porque existiam, deixa eu só apagar aqui, existiam dentro daquela população escrava, você tinha diversas religiosidades, seja ela já colocada com grupos católicos ou cristãs, como eu estava falando, de religiosidades do continente africano, como islâmica. A revolta do Malê é fortemente islâmica. São grupos islâmicos que, quando vieram para o Brasil durante o século XIX, começaram a reivindicar. Por quê? Além da própria condição de escravos, né, ou seja, que é a questão social envolvida, tem a questão religiosa. As pessoas não se identificavam religiosamente, né? Inclusive, a revolta dos malês acontece no processo de Ramadã,
que é um momento da cultura ou de rituais religiosos islâmicos. E isso é interessante por quê? Porque não era só questão social envolvida nessa revolta, também a questão religiosa. Mas voltando agora para a pergunta, por que tá errado? Porque foi recusada pela maioria dos outros grupos escravos, que vinham de diferentes regiões da África. Isso é beleza, mas não responde a pergunta em si, entendeu? A pergunta, ela, voltando, considerando o texto acima, e o texto acima ele vai falar do tipo, por que a revolta dos malês foi importante? O que é que ele questionava do ponto de vista social, econômico, político? Tá entendendo? Então, por isso que não responde a questão. Vamos para a letra B. Os malês estavam em uma camada intermediária entre as classes livres, pobres e os escravos, pois estavam em uma situação social superior à dos escravos. Veja, essa revolta dos malês é majoritariamente uma de pessoas escravas. Você não tinha essa ideia de pessoas livres. Você também tinha, mas era majoritariamente escravos. E outra coisa, né? Vamos ler aqui, ó. Os malês estavam em uma camada intermediária entre as classes livres, pobres e os escravos, pois estavam em uma situação social superior à dos escravos. Não, eles não estavam numa situação superior, eles estavam numa situação igual aos escravos. Então, por isso que essa questão está errada. Letra C. As classes livres e pobres uniram-se aos grandes proprietários de terra na Bahia. Se você for ver o texto, já vi que essa questão já está errada. Porque eles não se uniram. Pelo contrário, eles se rebelaram, né, para derrotar os malês em sua revolta, pois ambos os grupos queriam preservar a supremacia branca. Então, pessoal, isso aqui está completamente errado. Não era preservar. Pelo contrário, era derrubar. E a letra D é a correta, conforme disseram. A revolta dos malês representou uma resistência importante às estruturas sociais vigentes no Brasil, sobretudo à ordem social ligada à escravidão africana, ou seja, aquela ideia, né, de você rebelar-se contra a ordem vigente. Qual era essa ordem vigente? A questão da escravidão, né, e todo aquele contexto de escravidão. Um outro ponto importante que eu queria chamar a atenção, que não está na questão em si, mas é importante, como é que a política na época, como é que o período regencial interpretou essa revolta? Lembra quando o Helder estava falando sobre a Revolução Haitiana, ou a Revolução do Haiti? Para a elite na época, a galera falou o seguinte, ó, essa revolta dos malês, que é uma revolta escrava, né, quer imitar aquela revolução do Haiti. A gente tem que evitar a haitianização do Brasil. A gente tem que evitar que esses movimentos cresçam e derrubem a ordem vigente, ou seja, a ordem escravocrata, e a ordem que estava do período regencial. Então, foi duramente mesmo, a resistência por parte dos grupos do governo, tá? Então, é só para fazer esse paralelo, porque é muito comum, principalmente no Enem, fazer esse paralelo entre revolta dos malês com a etnização. Então, se você vê esse termo, a etnização, saiba que é esse medo que a elite tinha frente às revoltas negras, né? Então, a questão letra D é a correta, conforme eu estava dizendo. Alguém tem alguma dúvida? Quer se pronunciar? Então, vamos continuar, vamos embora. Essa aqui é uma questão mais direta, mas eu vou querer também fazer um comentário geral sobre o período regencial, fazer uma espécie de resumo, tá? Então vamos lá. O período regencial, de 1831 a 40, caracterizou-se por ser um dos mais agitados da história do Brasil. Durante o seu transcorrer, ocorreu a publicação do Ato Adicional, em 1834, cujo o teor estabelecia. Aí eu vou deixar vocês responderem um pouquinho aí, e eu comento. Pronto, pessoal, posso comentar? Vocês querem mais um tempinho?
Eu tô por particularmente eu tô por fora desse ato adicional, né? Mas pelo período regencial, assim, eu imagino que seja a letra B, assim, né? Se eu terminar de ler, eu tava comendo, por isso eu não respondi as outras. Pera aí. Vamos lá, pessoal. Vou comentando aí, a gente. Rapaz, eu não vi muito esse assunto não, mas pelas questões, eu acho que ou é a letra A ou é a letra B, porque o resto aconteceu muito depois, não? Pronto, vamos lá. Eu vou explicar então o ato adicional do que foi, né? Já que o Beleza. pessoal tá aí com essa dúvida. Seguinte, quando o Dom Pedro I ele vai para Portugal, ele volta para Portugal, né? Acontece o seguinte aqui no Brasil, um vácuo de poder. Por quê? Porque Pedrinho II tinha 5 anos, se eu não me engano, né? Então ele não podia assumir. Imagina uma criança, um bebê de 5 anos no governo. Isso não existia, isso não podia. Então as pessoas sabiam que ele não podia assumir. Então quem é que ia assumir? Então houve uma crise de sucessão, né? Então, quem é que vai ocupar esse cargo? Então foi feito o período regencial, que seria esse período de que enquanto o Pedrinho II conseguisse a maioridade, enquanto ele não conseguisse, teria um governo governado por regente. Então, pessoal, é interessante saber o seguinte: quando isso acontece, as pessoas começam a colocar tudo que achavam que seria o melhor para o país, né? Então, tinha gente que acreditava que isso aqui deveria ser uma república, tinha gente que acreditava que isso aqui precisava ser uma monarquia absolutista, enfim, vai ter várias ideias. Duas ideias principais vão ser o seguinte: vai ter o partido que a gente chama, que era os liberais moderados, né, influenciado pelas ideias iluministas que a gente viu mais cedo com o Mill e com o Helder, ou seja, aqueles liberais moderados, né, e tinha um outro lado, que era chamado os caramurus, ou o que a gente poderia chamar de espécie de conservadores, né? Só que, em 1831, quem assume o poder são os liberais moderados, né? Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão fazer um ato adicional, ou seja, eles vão fazer uma reforma na Constituição, a Constituição que houve em 1824. E nessa Constituição de 1834, o que é que eles queriam? Eles queriam maior liberdade. Eles queriam acabar com a ideia de um governo do antigo regime. Tudo que o Will estava comentando sobre iluminismo, daquela ideia de os iluministas queriam acabar com o antigo regime, com o governo da monarquia, etc. Então, quando os primeiros regentes assumem em 34 até 35, essa galera que vai tomar o poder são os liberais moderados. E o ato adicional vai ser o quê? Vai ser uma medida liberal ou conservadora? Ora, bolas. Se quem está no poder são os liberais, então vai ser uma proposta liberal. E o que é que esses liberais queriam? Eles queriam que o poder moderador, que era o poder do absolutismo no país, lembre-se, nesse período existiam 3 poderes e mais um: o poder executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. Esse poder moderador era o absolutismo no país. O rei podia fazer o que bem quisesse, né? O que os regentes liberais queriam era acabar com esse poder moderador. Para quê? Para fundar uma espécie de uma monarquia vinculada a monarquia não, queria aplicar as ideias iluministas. Então, o ato adicional foi uma ideia liberal, foi uma ideia de querer restringir o poder do monarca e do absolutismo no Brasil. Então, tudo que vocês virem nessa questão aqui, que limitar o poder do monarca ou do conservadorismo do antigo regime, é uma ideia de que vai ser a resposta. Então, vamos lá. Letra A. As eleições indiretas, ou seja, vou ler novamente. Durante seu transcorrer, ocorreu publicações do ato adicional em 1831.
cujo teor estabelecia, letra A, eleições indiretas com 2 tipos de eleitores: os eleitores de paróquia, que elegiam os eleitores de província, as quais elegiam os deputados e senadores. Essa aqui do ato adicional, no ato adicional não ficou acertado isso, né? Eles não queriam essas eleições indiretas, né? Com 2 tipos de eleitores, um eleitor da paróquia e outro das províncias, se não existia. Letra B, a instituição do poder moderador, poder pessoal exclusivo do imperador, que legalizava o seu absolutismo e era assessorado pelo Conselho do Estado. Pelo contrário, pessoal, o ato adicional, eles queriam acabar com o poder moderador, eles não queriam fortalecer o poder moderador. O poder moderador e o Conselho de Estado representavam o absolutismo, e o ato adicional era tipo, vamos acabar com isso, vamos tentar diminuir esse poder do monarca. Então a letra B não pode ser. Letra C, a anistia aos presos políticos do primeiro reinado e a reintegração do ministério exonerado por Dom Pedro I na véspera de sua abdicação. O ato adicional não falava isso. O ato adicional ele falava de quê? De limitar os poderes do rei, limitar o poder do monarca e dos conservadores na época, como, por exemplo, Conselho de Estado, poder moderador, dar maior autonomia às províncias, ou seja, o poder estava no Rio de Janeiro, eles queriam dar maior autonomia para Pernambuco, decidir suas próprias leis, suas leis e etc. Letra D, eles queriam a criação de uma Assembleia Legislativa Provincial, ou seja, dar maior autonomia para as províncias, e a abolição do Conselho de Estado. É verdade. A letra D é a correta, né? Porque eles dão maior liberdade às províncias, que era o que eles queriam, e abolir o Conselho de Estado, ou seja, acabar com aquele Conselho de Estado que era o absolutismo. Vamos ver agora letra E, porque está errado. Eles queriam a limitação das prerrogativas do poder moderador, que impedia os regentes de dissolver a Câmara dos Deputados. Eles não queriam dissolver as câmaras dos deputados. Pelo contrário, eles queriam fortalecer a Câmara dos Deputados. Por quê? Quando você fortalece a Câmara dos Deputados, você está fortalecendo a ideia iluminista. O rei sai de cena e entra as ideias iluministas, né? Então, a questão correta é justamente a letra D. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos embora. Pronto, galera. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre uma relação que eu... Opa. Rodrigo. Oi. Parece que a aula dele já é até 8 horas, já é 8h03. Beleza, eu vou só... Eu só tenho essa pergunta mesmo aqui. Oi, gente, rapidinho. Eu acabei de confirmar com o Thay e parece que a aula de literatura é gravada. Eu não sei se os meninos, se quiserem, podem continuar a aula e tirar dúvidas até mais ou menos umas 8h15, pode ser? Tá bom, tá bom para vocês? O que é que vocês acham, meninos? Beleza. Então umas 8h15, pode ser? Tranquilo. O problema é que agora eu mostrei assim, né? A resposta? Mas Opa. assim, eu vou comentar ela, é melhor. Tá certo, Rodrigo. Pronto. É o seguinte, essa pergunta é do Enem, certo? Ele vai fazer uma relação com da cultura e da sociedade dos povos indígenas aqui. Então é o seguinte, em geral, os nossos tupinambás ficam bem admirados ao ver os franceses e os outros dos países de longe, né, longínquos, terem tanto trabalho para buscar Arabotã, isto é, pau-brasil. Houve uma vez um ancião da tribo que me fez esta pergunta: por que vindes, vós outros, mais hiperos, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Assim, é engraçado isso aqui porque é o choque cultural. Acho que foi a primeira aula que eu dei sobre Brasil colônia, foi a primeira aula que eu dei, se não me engano. A segunda aula que eu dei é uma aula sobre história da Idade Média. A segunda aula eu falei um pouco sobre esse período antes da colônia no Brasil, né? E eu falo muito do choque cultural. Vê, tipo, uma galera que tá aqui no Brasil, né? Que
um estilo de vida, que tem uma relação com a natureza, uma relação cultural totalmente diferente quando os europeus colocam aqui, se importam aqui e começam a invadir esse território. Então, assim, esse diálogo aqui, por que vindes? Isso aqui é tipo uma pessoa, um tupinambá falando para um português. Por que tu vem de fora, tu vem de longe, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Quando um indígena fala isso, é tipo dizendo assim, porque eles não conseguem entender por que os europeus pegam tanta madeira, tanta lenha. Por que eles pensam assim? Porque a relação que eles têm com a economia, sociedade, cultura é completamente diferente. Da mesma forma que quando os portugueses chegam aqui e começam a vender as famosas bugigangas, para os portugueses é bugiganga, ou seja, é um produto que não tem tanta importância. Por quê? Porque eles produziam isso, eles tinham isso. Mas para os grupos indígenas eles não produziam, eles não tinham acesso a ferro, por exemplo. Então isso é um choque cultural. Isso são relações culturais, sociais e econômicas que estão entrando em choque. A pergunta era justamente isso. O que é que causou essa admiração para o Tupinambá? Essa era a pergunta. Né? Então, o viajante francês Jean Lery reproduz um diálogo travado em 1557 com um ancião Tupinambá, ou seja, com um indígena, o qual demonstra a diferença entre a sociedade europeia e a indígena, no sentido que do destino dado ao produto do trabalho nos seus sistemas culturais, ou seja, o produto do trabalho, ou seja, o corte da lenha, a utilização da lenha, para o indígena tinha uma única função, né? Assim, economicamente falando. É o que? Você se aqueceu, então você utilizar aquela madeira para construir algum tipo de habitação e etc. Para o europeu, não era isso. Para o europeu, o produto do trabalho tinha uma outra ideia, questões culturais e econômicas. A ideia de quê? De você, daquela madeira, você tirar a tinta vermelha e vender na Europa. Ou seja, a ideia de você ter dinheiro, do lucro. Então a resposta é letra A. Letra B, da preocupação com a preservação dos recursos ambientais. Não, isso aqui inclusive é um anacronismo. Você pensa dessa forma. Essa ideia de você preservar recursos ambientais, preservação do meio ambiente, etc., isso é algo mais recente da história. Isso não é algo de passado. Não que a galera não fizesse isso, tá? Mas que tipo essa preocupação. Letra C, do interesse de ambas, ou seja, tanto os europeus quanto os indígenas, em uma exploração comercial mais lucrativa do pau-brasil. Mais uma vez, o choque cultural. Isso é a visão do europeu. Isso não é a visão do indígena. Entende? Mais ou menos essa ideia. Letra D, da curiosidade, reverência e abertura cultural recíproca. Pelo contrário, cada sociedade tem perspectivas diferentes culturais. Um pensa que a madeira pau-brasil é para a construção de habitação, de se aquecer durante o inverno, climas mais amenos. Para a Europa, era uma outra ideia. Era você pegar aquele pau-brasil, vender e ganhar dinheiro. E letra E, da preocupação com o armazenamento de madeira para períodos de inverno. Pode ser até que seja para, em algumas pequenas regiões no Brasil, mas não todas. E outra coisa, a resposta não é essa. A resposta é que é um choque cultural entre ambas as sociedades. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Entenderam direitinho aqui essa questão? Por mim tá tranquilo, velho. Eu agradeço. Pronto. Eu também, eu só tive um pouco de dúvida no início de Brasil Império, porque eu tava com medo e não prestei muita atenção. Pronto. Se vocês quiserem tirar algumas dúvidas. Mas assim, das questões já encerrou. Não sei se os meninos querem fazer alguma consideração também, né? Não, tranquilo. Eu acho que agora é o momento de vocês tirarem as dúvidas de qualquer assunto que a gente trabalhou aqui. Brasil Colônia, Brasil Império. E aí, me digam, quais são os questionamentos de vocês? Justamente seria mais sobre o Brasil Império, que o resto tá tranquilo. Da origem que teve, quando eles vieram pra cá, essas coisas, o início mesmo.
Pronto, vocês querem tirar algumas dúvidas agora ou deixar para outra oportunidade? Que a gente vai falando aqui qualquer coisa. Dá pra fazer, acho que em 5 minutos, Rodrigo. Ainda vai ter mais 8h15. Acho que dá pra tirar essa dúvida dele. Pronto. No caso, falar um pouco sobre esse período inicial do Brasil Império, né? Seguinte, tu sacou até o período que Dom João VI ele sai do Brasil e volta para Portugal. Tá tranquilo daí? Até aí? Ou não? Sim, aí daí para trás é de boa já. Pronto. Então é o seguinte, quando Dom João VI ele volta para Portugal, o que estava acontecendo naquele momento? Vê, quando Dom João VI ele entra, todo aquele processo de interiorização da metrópole, que é tipo a abertura dos portos, que foi dar maior autonomia econômica, quando dá maior autonomia também às províncias, quando o Brasil se transforma na sede do governo português, tudo isso deu maior o quê? Liberdade para a galera daqui. Tipo, imagine tu é um comerciante, um pequeno comerciante do Brasil, e tu consegue fazer comércio com qualquer lugar do mundo e qualquer lugar do Brasil sem ter tanta taxação de imposto, sem ter tanta burocracia portuguesa. Tu fica tipo, pô, é o momento massa do país. Fora que tem toda aquela ideia simbólica, né? Pô, Dom João VI foi coroado aqui. A ideia de que o Brasil iria se tornar Brasil ainda não existia. Pô, estamos por volta de 1820, 1819, pouco antes do Brasil virar independente. Então a galera não sabia que o Brasil ia virar independente. Na cabeça das pessoas era tipo, sou parte de Portugal e Brasil. E a sede de todo o Império Português tá aqui. E eu tô aqui, ó, perto do rei. Então tudo isso fez com que criar um sentimento de que, pô, estamos vivendo bem. Quando Dom João VI volta para Portugal, ele volta fazendo o seguinte, querendo retomar tudo aquilo que aconteceu antes de 1808. Tu ganhou liberdade, maior autonomia, tu ganhou maior melhorias nas cidades, principalmente no Rio de Janeiro. Tudo isso fez com que, pô, agora eu vou voltar a ser uma mera colônia no Brasil, de Portugal. Ou seja, esse processo que a gente chama de recolonização. Os brasileiros e as pessoas que moravam aqui, os lusos brasileiros na época, eles foram contrários a esse processo de recolonização. Eles, não, a gente não vai se recolonizar coisa nenhuma. A gente vai continuar tendo as autonomias e as liberdades econômicas, as liberdades políticas e etc. Só que parte do governo que estava aqui no Brasil e que pensavam feito Dom João VI de voltar e recolonizar o Brasil, ficaram, não, a gente precisa continuar recolonizando o Brasil. Porém, era um grupo cada vez menor. O grupo maior era aquele grupo que queria continuar com as práticas que Dom João VI estava fazendo antes de voltar para Portugal. Então a gente começa a ver duas forças políticas. Uma força política que seria o Partido Brasileiro. Esse Partido Brasileiro não entenda-se um partido mesmo, como fosse PT hoje ou PSDB. Não, era uma força política. E você tinha um Partido Português, que era uma força política que queria adotar e apoiar o processo de recolonização do Brasil. Acontece que esse processo vai se intensificando cada vez mais. O Partido Brasileiro começa a ganhar cada vez mais força. E acontece alguns episódios importantes. Um episódio é quando Portugal, a corte portuguesa, exige que Dom Pedro I saia do Brasil. Por quê? Porque Dom Pedro I aqui no Brasil seria a continuação do que Dom João VI estava fazendo para o Brasil. Então, Dom Pedro saindo daqui e voltando para Portugal, o processo de recolonização, que tanto o Partido Português quanto os portugueses lá em Portugal mesmo queriam, iria se intensificar. Para o Partido Brasileiro, isso era
o aval de que realmente eles querem recolonizar, a gente não quer isso, a gente quer continuar com a liberdade econômica, autonomia, etc. Tá entendendo aí, até aí, de boa? E sim, aí depois disso que teve, Dom Pedro teve essa decisão de, esqueci agora, que foi, acabou de vez com os vínculos com Portugal, não foi? Com o quê? Não entendi? Que acabou de vez com os vínculos de Portugal, que Dom Pedro, ele, esqueci, fugiu o nome agora, que é a libertação dos brasileiros de Portugal, que eu esqueci o nome agora. É independência, literalmente. Sim, a independência, não foi depois disso? Exatamente. Mas desculpa aí, tem um marco muito importante dentro desse período da independência, que é o Dia do Fico. Exatamente. O Dia do Fico ele foi conhecido de que esse partido brasileiro ele vai se articular, não como um partido como o Rodrigo estava falando, mas ele vai se articular para recolher a assinatura do povo brasileiro que pede... Se quer que fique ou não. E aí ele vai, aí eu me esqueci o nome do cara agora, eu quero falar Feijó, mas eu esqueci o nome do cara que é o ajudante dele. José Bonifácio? Feijó, se eu não me engano. É Bonifácio ou Feijó. E aí ele vai e entrega ele diz, isso é 2 de fevereiro, se eu não me engano, ele diz, se é para o bem da nação, eu fico. E aí esse dia marca como uma rebeldia de Dom Pedro para Portugal, e que se acirra as disputas, aí Portugal fala, ele é rebelde. E aí Portugal começa a ameaçar, a mandar tropas de invadir o Brasil e tomar o Brasil para que o Brasil volte a ser uma colônia totalmente dependente de Portugal. E aí Dom Pedro vai-se embora para São Paulo para resolver algumas coisas lá em Santos. E no mês de setembro, quando ele está voltando, esse mesmo carinha, que agora eu me esqueci o nome, ele manda um mensageiro com uma carta articulada dele e com Leopoldina, que é a esposa do Dom Pedro, né? E aí, quando ele chega na margem do Rio Ipiranga, ele encontra esse mensageiro e ali ele declara independência. Mas, assim, o pessoal fala que é uma independência pacífica, mas é um pacífico entre aspas, porque houve ameaça de Portugal, os portugueses tentaram invadir o Brasil, tentaram tomar novamente, mas aí o exército brasileiro, não falo nem exército brasileiro, porque a Guarda Nacional só tudo lá na frente, no período regencial. Mas os brasileiros começaram a defender, no caso, a pátria, vou chamar assim, de pátria. Então, assim, foram negros lutando, negros com a promessa de que iam ser libertos. Então, assim, vai começar uma luta, não vou dizer uma luta que é tão violenta, mas se tem uma luta por essa independência. Então, não é independência de cunho pacífico. E isso acontece em 1822. Em 1823, existem uns irmãos chamados Irmãos Andrades, que eles vão reunir uma assembleia e vão tentar fazer a primeira Constituição do Brasil. A primeira Constituição efetiva é de 24, mas em 23 já se tem o pensamento de uma Constituição, que é a chamada Constituição da Mandioca, onde eles pedem para que o poder maior seja dos deputados e senadores, e esse poder se sobressaia ao poder do rei, e que para voltar você tem que comprovar não sei quantos hectares de mandioca, que eu não estou lembrado agora. E aí, em 24, o rei não aceita isso, rasga, e é quando ele lança a sua Constituição outorgada, que é aquela Constituição que é imposta sem a consulta pública. Então, assim, ele lança, e lá ele lança o poder moderador, onde antes o pessoal queria que os senadores e deputados tivessem maior poder. Ele disse, não, o maior poder está comigo. E assim, vocês podem não concordar, mas a minha voz conta no final. Deu para entender? Deu sim. Pronto, só para finalizar assim, pelo menos esse primeiro reinado, que esse período que a gente está falando é o processo de independência e o primeiro reinado. Quando o Will estava falando dessa primeira Constituição e etc., vai surgir, veja, existe o Partido Brasileiro, como a gente estava falando, e o Partido Português. Desses partidos vão surgir os 3 partidos que eu estava falando que estavam na regência, que era o Partido Liberal, Moderado, o Partido dos Caramurus, ou seria o Partido Restaurador, o Caramuru, e os Liberais Exaltados. Então, cada um tinha uma certa ideia. Para o
o partido liberal, moderado, eles acreditavam o quê? Eles acreditavam numa maior liberdade das províncias, do tipo de Pernambuco, a Bahia e etc. Eles queriam uma maior autonomia política e econômica, eles queriam fortalecimento do parlamento e eles queriam romper cada vez mais com o poder do monarca. Então, quando acontece a Constituição da Mandioca, de 1823, uma força política que quer não derrubar o monarca, mas ele quer restringir o poder do monarca. Só que o que o monarca faz? O monarca, com apoio político da ala mais conservadora, ou seja, desse partido Caramuru, que seria no futuro, eles pegam com a força com essa galera e criam a Constituição. Por isso que é chamada de outorgada, porque ele pegou a Constituição de 1823, praticamente rasgou ela, e eu vou fazer a minha Constituição com poder moderador. Essa chave, poder moderador, Conselho do Estado, é a chave para o absolutismo no Brasil. Se você for ver, o Brasil tinha 3 poderes, como é hoje: executivo, legislativo e judiciário. O que é que a Força Caramuru e o Dom Pedro I faz? Cria um poder quarto, poder moderador, que estaria acima dos outros. Isso é um absolutismo. Foi uma manobra que eles encontraram para poder continuar com o poder absolutista. Então, assim, nesse período que a gente está falando da década de 20 do Brasil, que a gente chama de primeiro reinado, basicamente aconteceu isso, ou seja, você tem a separação de Portugal e a formação desses partidos políticos, e cada um a sua ala, ou seja, um que queria um poder mais central e na figura do monarca absolutista, um poder menos absolutista, mais descentralizado, certo? Acontecem alguns eventos importantes, por exemplo, a guerra esqueci o nome. Confederação do Equador? Isso, que é justamente o processo de independência lá da região independência não. Tem essa revolta da Confederação do Equador, que é uma revolta que acontece em Pernambuco, e tem a guerra também lá da Cisplatina. São eventos importantes da gente entender esse período, né? Mas, de antemão, eu acho que, assim, politicamente, a história política é mais ou menos isso, né? Uma coisa que eu queria terminar, pelo menos a minha fala desse período, é o seguinte. Uma coisa que eu sempre coloco em aula é, tipo, quando a gente pensa na formação do Brasil nesse período, o Brasil ficou independente, oba, a gente sempre acha que, pronto, o Brasil ficou independente, agora o Brasil vai automaticamente se transformar num império. Tem que entender que, tipo, para aquelas pessoas de 1820, o Brasil podia se tornar o que for. O Brasil podia se tornar uma república, o Brasil podia se tornar um império, como se transformou. O Brasil poderia nem existir. Poderia ser várias repúblicas, como aconteceu na América Espanhola. Pernambuco poderia virar independente, como foram pedidos na Confederação do Equador, que foi uma revolta de caráter separatista. Você poderia transformar a Bahia em uma república, enfim. É um caldeirão de coisas que podia ter acontecido, né? Porém, o que a história foi vivenciada foi que o Brasil virou um império e se transformou no que a gente sabe hoje, né? Mas na época as pessoas não tinham isso. É a mesma coisa de a gente achar que é como se chegar e falar, quem vai ser o próximo presidente do Brasil vai ser tal pessoa. Então, não, a gente não sabe, entendeu? Então, é interessante que o Brasil ele precisou ser criado, ele precisou ser formado como ele se formou. Então, nada era tipo, o Brasil vai se transformar no Brasil, não. É preciso, num debate político, construir isso. Então, é isso. Interessante, Rodrigo, que quando a gente pensa um pouco desse Brasil, é que quem constrói esse Brasil é uma elite conservadora, Exatamente. junto com a elite econômica, que eles querem manter essa monarquia, eles querem manter esse poder absolutista. Mas a maioria da população não queria. Tanto que a gente percebe na Inconfidência Mineira, na Conjuração Baiana, na Revolução de 17 aqui em Pernambuco, na Confederação do Equador, existem vários movimentos republicanos que estão gritando lá, não, a gente quer ser uma república, a gente quer ser parecido com os Estados Unidos, ou a gente quer seguir o exemplo da Argentina, do Chile, da Colômbia, mas não acontece isso por causa de uma elite muito poderosa que impõe a vontade deles em cima do povo. Exatamente. E ainda é hoje, né? Você pode fazer um paralelo bastante com hoje, né?
São momentos diferentes, mas tem similaridades, sim. Com certeza. Pô, massa. Pronto, eu acho que é isso, né? Não sei se foi respondido ou se deu pelo menos um resumão aí do período. Mas Eu tinha estudado isso quando eu era mais novo, lá no 7º, 8º ano, só que eu tinha esquecido. Aí, valeu. Depois eu entro em dúvida, eu entro em contato. pronto, de boa. Tranquilo. Eu vou encerrar a gravação aqui, beleza? Tá certo, Rodrigo.